porque você não é, Já? Já, sim. Então, só lembrando que eu não sou astrólogo, tá? O meu conhecimento, muito pouco que eu tenho de astrologia, vem da leitura de alguns livros e de vídeos no YouTube. Os nomes dos canais são Papo Astral e Paula Pires Astrologia, se você tiver interesse em ver depois, tá? É estranho eu falar pra câmera, mas enfim, eu não estou acostumado com esse momento de fala. Antes de eu falar do seu Sol em Escorpião, eu vou falar do ascendente, que é em Gêmeos. Por quê? O ascendente é aquela primeira impressão que a gente tem com a pessoa. É como se fosse, imagina que você chegando numa casa. A primeira coisa que você vê numa casa é a porta. Então imagina que essa porta é que é o ascendente, porque depois que você entra na casa é que você vai ver o resto, como a pessoa é. O seu ascendente é em Gêmeos. Geminianos, tipo assim, particularmente eu não gosto muito de geminianos. Já tive meus casos com geminiano, não vale a pena, mas assim, quem tem ascendente em Gêmeos, a priori passa aquela impressão de ser uma pessoa muito... É aquela pessoa que fala muito, sabe? Tipo assim, ela tá a todo tempo assim, falando. É uma pessoa até que meio elétrica. A princípio, ela passa essa impressão de ser bastante comunicativa, de ser bastante, assim, ativa nessa questão de comunicação. Pode ser que seja uma pessoa meio desfocada, porque os geminianos, eles têm um problema e não que o problema tem. Porque o problema de geminiano, quer dizer, o bom de geminianos é que eles estão sempre pesquisando as coisas, eles estão sempre procurando. Só que o problema é que eles são muito desfocados, então, tipo assim, eles querem saber de muita coisa ao mesmo tempo e não focam em nada. Eu já não acho que você seja assim, porque você tem bastante escorpião no mapa, mas você deve passar, a priori, essa impressão. Gêmeos também é um signo muito... Não é que ele seja indeciso, mas eles mudam muito, os geminianos mudam de opinião muito rapidamente, entendeu? Gêmeos são duas pessoas, a história de Gêmeos são dois irmãos, aonde um deles morreu. Só que aí o irmão morto troca de lugar com o irmão vivo pra dar um rolezinho aqui na Terra. Então por isso que geminiano acaba sendo meio que bipolar, digamos assim. O seu Sol é escorpião. O que acontece com o Sol em escorpião? Os escorpianos, geralmente, escorpião é o signo da água, então é um signo muito sentimental. Então, tipo assim, eles levam as coisas muito pro sentimento. A diferença é que o escorpião ele é um pouco exagerado. As coisas com o escorpiano são muito 8 ou 80. Eles geralmente não conseguem achar o equilíbrio certinho. E tipo assim, os escorpianos eles têm a vantagem porque, tipo assim, escorpiano tem uma relação com a maldade. Os escorpianos não são tão bonzinhos assim. Eles têm esse relacionamento com a maldade. E por eles terem esse relacionamento com a maldade, geralmente eles conseguem ver quando uma pessoa tá sendo filha da puta com eles. Eles têm essa intuição, essa coisa da água, de signo da água, de ser intuitivo, de ir com as coisas muito pra emocional, eles têm um pouco disso. Só que por dentro, tipo assim, por que os escorpianos, por eles terem esse relacionamento com a maldade, por eles saberem o que é mal ou não, eles sempre procuram evitar isso. Só que então, porém, os escorpianos, assim, por dentro, eles são umas flores. Eles são muito bonzinhos, assim, entende? Não é que eles são bonzinhos, mas eles não são tão... tipo assim, eles têm muito medo de se soltar. É um signo muito desconfiado, então eles ficam, tipo, muito... Eles costumam se revelar quem eles são realmente pra pessoa, entendeu? Tipo assim, eles vão se revelando aos poucos, assim, de um escorpião. Outra coisa que escorpianos geralmente tem que tomar cuidado é que escorpianos têm séria... Como qualquer signo da água, por eles serem muito sentimentais e por eles serem muito 880, eles têm uma pequena tendênciazinha a se vingar de vez em quando. Não é algo, tipo, não é algo legal assim pro escorpiano, mas geralmente quem tem muito escorpião no mapa tem essa tendência de se vingar. Escorpiano também, por ser muito sentimental, quando ele acha alguém interessante no âmbito de relacionamento, ele gruda nessa pessoa muito mais do que um canceriano. O escorpiano é aquele tipo de pessoa que stalkeia o Facebook alheio. Que, tipo assim, que olha quem curte. É escorpião. Eu entendo um pouco disso porque eu tenho... Pelo menos eu vou falar por mim agora. Eu tenho lua em escorpião. E, tipo assim, eu tenho um ciúme que é muito próprio só meu. Tipo assim, eu tenho um ciúme de umas coisas, assim, muito bestas que ninguém tem, mas já não tenho de outras. E... escorpiano é bem assim. Eles têm uma coisinha que é só deles, assim, um ciúme, uma implicância dele, que é só deles, assim. É um signo que gosta muito de sexo, muito, assim, escorpianos, junto com os taurinos.
junto com os taurinos, acho que é um dos signos que mais apreciam o sexo em si. É um signo bem safadinho. Adoro! Enfim. Você tem Lua em Libra. A Lua está relacionada com o sentimento. É como se a Lua fosse como você é por dentro, assim. Está relacionado com a forma como você sente as coisas, com o seu sentimento. Tanto que quando nós somos crianças, geralmente nós temos mais traços de Lua do que de Sol. Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa... Nós somos mais sinceros, então a gente não tem essa casca, essa cobertura que a gente mostra pro mundo a priori. Lua em Libra é aquela coisa. Libriano, quem tem Lua em Libra joga charme pra todo mundo. Joga charme pro cachorro, pro gato, pro vizinho. Librianos são assim, tipo assim, os librianos, eles são os signos mais amáveis do zodíaco, assim, todo mundo... Não tem ninguém nesse mundo que nunca se apaixonou por alguém de Libra, porque os librianos, eles sempre procuram agradar as pessoas, eles estão sempre arranjando alguma forma de agradar, de te fazer bem. Só que o bom dos librianos é que eles fazem isso com todo mundo. Então, tipo assim, o libriano, ele joga charme pra todo mundo. Quem tem Lua em Libra tem esse pequeno problema porque é meio que... Sentimentalmente falando, é uma indecisão muito grande. O libriano por si só é indeciso, porque ele sempre fica tentando balancear as coisas, então ele custa tomar uma posição. Então, rola um pouco dessa indecisão no âmbito sentimental. Às vezes pode saber o que você não quer e etc. Especialmente você que tem Vênus em Libra também. O seu Mercúrio é em Escorpião. Mercúrio e Escorpião, na verdade, você tem Mercúrio e Marte em Escorpião. Mercúrio está relacionado à forma como você se comunica e à forma como você aprende, como você filtra o seu conhecimento que você vai receber. Mercúrio em Escorpião é um Mercúrio muito interessante, porque lembra que eu falei que Gêmeos procura muito conhecimento, mas não foca em um? O Escorpião já é o contrário. Quando ele quer procurar alguma coisa, ele vai bem fundo naquilo. Ele vai realmente procurando profundidade nos assuntos que ele pesquisa. Então é um posicionamento muito interessante. E com todo aquele lance, lembrando que o Escorpião é o signo da água, com todo aquele lance do sentimentalismo e da intuição por trás. Então ele vai misturar a intuição e a razão muito bem. Ao contrário de Câncer, que vai mais pela intuição. Você também tem Marte... Ah não, eu errei, desculpe. É o seu Marte em Virgem. É porque, tipo assim, o símbolo é muito parecido. O Escorpião tem uma caudinha de rabo e o Virgem tem uma voltinha assim. Seu Marte é em Virgem. Quem tem Marte... Marte é como se fosse uma mola propulsora por trás das suas ações. Quem tem Marte em Virgem... Tipo assim, o virginiano é aquela pessoa chata, cri-cri, que bota defeito em tudo que você faz. Eles são muito críticos. Só que o problema é que eles são muito críticos consigo mesmo também. Então, mas o virginiano tem uma vantagem. Tudo que ele faz, geralmente, é muito bem feito. Porque é o mais próximo que ele chega da perfeição e da pureza. Virgem, pureza, não é coincidência. Aí, então, tipo assim, quem tem Marte em Virgem sempre procura, pelo menos, essa molinha propulsora que tem atrás, assim, sempre procura fazer as coisas de maneira muito bem feita, de maneira bem calculada. É até de maneira meio fria, até. Você tem Vênus em Libra. Quem tem Vênus em Libra é um posicionamento interessante, porque o planeta que rege Libra é Vênus. Quem tem Vênus em Libra, Vênus está relacionado com a forma como você ama e os seus gostos pessoais. Quem tem Vênus em Libra, tem aquela coisa de jogar charminha, etc. Só que quem tem Vênus em Libra, como os librianos gostam de coisas que são esteticamente belas, de coisas bonitas, assim, eles são muito do olhar, assim, entendeu? Não adianta... Você que tem Vênus em Libra, que é um parceiro, uma parceira bem arrumado, que é um parceiro, assim, sabe? Que ele bem, assim, que ela olhe, que ela tenha admiração, assim, sabe? O problema de Vênus em Libra é o seguinte: Vênus em Libra, ele vai, ao longo que ele vai te conhecendo, ele vai meio que desencantando, porque ele vai vendo os seus defeitos. Então, quem tem Vênus em Libra tem muita coisa pelo platônico, pelo que não tem. Porque quando consegue e vai vendo como que é, muitas vezes desiste. Isso é uma coisa que a pessoa tem que olhar, porque a gente sabe que nem todo mundo é perfeito. Você tem meio do céu em peixes. O que é meio do céu? Imagina que nesse pote de alguma cor, ignore essa semente melancia. Imagina que você tem uma mistura, e que nessa mistura você tem duas substâncias. Você vai ter tanto substâncias do seu Sol, que é em Escorpião, quanto do seu meio do céu, que é em Peixes. Porém, vai predominar a sua parte escorpiana, mas você tem traços de Peixes também. Eu particularmente gosto muito de Pisciano. O que acontece? Piscianos também são signo da água,
Só que os peixes, eles são mais amáveis, eles são aquelas pessoas fofas, assim, que você quer levar pra casa. E os piscianos, é o seguinte, o pisciano, ele viaja no mundo da maionese. É o signo que mais tem tendência a usar droga. Porque o pisciano, ele procura um mundo de fantasia. Então, tipo assim, os piscianos são duas pessoas. Os piscianos é o seguinte, eles vivem muito no mundinho deles, entendeu? Tanto que se você quer pegar um pisciano, é só você chegar nele, do lado dele e fazer assim. Pronto, conquistou um pisciano. Respira do lado deles e você tem um pisciano. Você conquistou o pisciano. Porque, é sério, Samantha. Você comeu um acidente de peixe. Porque, tipo assim, os piscianos, tipo assim, quando você tá com um pisciano, ele te bota dentro do mundinho de fantasia dele, você não sabe por onde você entrou, e quando você sai, você não sabe nem por onde você saiu. Eles são muito sentimentais, assim, nesse quesito, e eles são muito fantasiosos. Você fala. O pisciano é aquela pessoa que gosta de sonhar, ele sonha muito, ele fantasia. Ele vive muito nesse mundinho de fantasia dele. Pisciano geralmente é o signo muito inocente, geralmente é o signo mais fácil de se enganar. Você talvez não seja assim, você tem escorpião no mapa, você tem bastante escorpião no mapa, você talvez não seja assim. Mas esse mundinho de fantasia e esse lance de você ser bem amável, assim, bem... Cara, quando você vê um pisciano, você tem vontade de apertar ele. Então, geralmente eles são muito fofos. São raros os piscianos que não são fofos. No mais é isso, igual eu falei, é uma coisa bem... Por exemplo, tem muita coisa aqui no seu mapa que eu não sei ler ainda. Espero saber ler um dia, mas por enquanto eu não sei. E é isso, pessoal.